galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Lucas Simon Gamer. E hoje, galera, eu vou explicar aqui pra vocês sobre Steven Universe. Sim, galera, Steven Universe é um desenho feito pela Rebecca Sugar, tá? É um desenho bem legal e bem, com histórias bem tristes, mas também bem emocionantes, tá? E tem episódios que são engraçadinhos. Mas antes, galera, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra se perder nenhum vídeo aqui no canal, tá? Eu sei que você deve estar perguntando, mas você tá fazendo de novo Steven Universe? É porque o vídeo deu direitos autorais e eu tô fazendo novamente aqui pra vocês, tá? Bom, galera, assim, vamos explicar. Existe as diamantes. A diamante azul, a diamante amarelo, a diamante branco e a diamante rosa, que era a menorzinha de todas. Mas ela teve um dia que ela foi pro planeta Terra, a diamante rosa. Foi conhecer o planeta Terra. E ela achou incrível o lugar, achou como era muito a natureza perfeita. Então, ela meio que, como ela tinha meio que, acho que uma habilidade de se transformar e essas coisas, ela se transformou tipo meio que uma humana, entre aspas, né? Aí ela formou uma humana, que aí formou assim a Rose Quartzo, tá? Porque, na verdade, a diamante rosa é a Rose Quartzo, tá? Bom, galera, ela achou muito legal a vida orgânica e decidiu ficar lá junto com a sua pérola. A pérola da diamante rosa, ela era meio que protetora dela, da diamante rosa, tá? Da Rose Quartzo. A pérola protegia a Rose Quartzo. Então, elas ficaram lá no planeta Terra juntos, conhecendo como era e achando bem interessante o lugar. Bom, só que aí ao longo do tempo, elas foram conhecendo outras Crystal Gems que era do bem, tipo a Garnet, que é a fusão da Safira e da Ruby, que é, no caso, né, do que o desenho explica assim. E a Ametista, a Ametista era para ser uma forte e grandona, só que a Ametista que a Rose Quartzo conheceu, e a Pérola e a Garnet, acabou sendo a pequena e a fraquinha, no caso. É porque ela nasceu atrasada. Aí já ela nasceu atrasada. Então, galera, aí elas moraram debaixo de uma pedra feminina. Era uma estátua de uma mulher feminina. Ao longo do tempo, elas ficaram lá mesmo, já moraram lá. Na verdade, moraram lá. Só que aí um moço que ele fazia, que ele tinha uma banda, ele se chama Greg. Ele, no caso, ele era o cara de banda, ele tocava guitarra, Aí, galera, ele um dia viu uma moça na plateia muito bonita e ele acabou se apaixonando por ela. Aí o companheiro dele falou assim, não, a gente já tem que ir no próximo show, você não pode ficar aqui por causa dessa mulher. Só que aí ele não queria ir e queria conhecer a mulher vai que ele conseguisse ficar com ela. Tá? Aí o Greg, ele simplesmente não foi junto com o companheiro dele, ele meio que abandonou o companheiro dele para conhecer melhor a Rose Quartzo, tá? Porque a mulher que o Greg se apaixonou era a Rose Quartzo. Aí, galera, eles se conectaram mais, se falaram mais, se conversaram mais, essas coisas, e deu certo, sim, galera, deu certo. E, galera, uma coisa bem legal pra vocês é que, sabe o quê? É que depois que o Greg conheceu a Rose Quartzo, até as outras gems conheceram o Greg, a Pérola, a Ametista e a Garnet. Aí eles formaram meio que uma família. Só que tempos depois, aconteceu meio que uma guerra. Que essa guerra, a Rose Quartzo tava lá, e meio que nessa guerra ela acabou indo de F. Mas só que antes disso, a Rose Quartzo tava grávida. Sério, a Rose Quartzo tava grávida de um menininho que tava prestes a nascer. Só que como ela tava nessa guerra, no caso, ela acabou infelizmente morrendo. E sabe o que a Rose Quartzo fez? Se fundiu com um bebê que ia nascer
dentro da barriga dela. Ela meio que não ela meio que fundiu e ficou no bigo do bebê que ia nascer, que no caso é o Steven, né? O Steven, que é um menino que nasceu metade humano e metade gem. A metade humana puxou o pai. A metade gem puxou a mãe. Então, no caso, ele é metade humano e metade gem. Aí, depois disso, o Steven ficou com as Crystal Gems, que era da Rose Quartzo. A Pérola, Garnet e a Ametista. Formaram uma família, só que sem a Rose Quartzo, porque ela acabou indo de F, né? No Steven Universe, temos que enfrentar alguns vilões. E outros que eram vilões, só que agora não é mais. Como a Jasper. A Jasper era uma das vilões. Ela ainda é meio arrogante, a Jasper, mas não luta direto sempre com o Steven. E a Peridot era também do mal, só que ela foi conhecendo mais sobre o planeta Terra. E aí ela ficou mais próxima das Crystal Gems e do Steven. Aí ela foi mais bonzinha agora. A Lápis Lazuli também já quis matar o Steven, mas só que foi por pouco período. E a Bismuto era a Bismuto, ela ficou presa numa das bolhas da Rose Quartzo. Aí o Steven libertou a Bismuto da bolha. E aí a Bismuto voltou à vida. E as outras Crystal Gems, como elas já conheciam ele ou ela, aí as Crystal Gems ficaram emocionadas. Só que aí teve um momento que a Bismuto queria matar o Steven e fazer isso com ele, de F, pra você ter noção. Só que aí o Steven conseguiu prender ele de volta numa bolha, porque ele teve que pensar na hora, né? Teve que pensar na hora o que fazer pra evitar aquela situação. Aí, galera, também o Steven conheceu uma menina chamada Connie. A Connie formou a melhor amiga do Steven. E eles fazem aventuras tanto na galáxia, tanto no planeta Terra. Porque a Connie já foi pra galáxia, tá? Também temos muitos outros personagens, mas os outros personagens estão mais secundários e terciários, até mesmo figurantes, como o Ronaldo, o Cebola. Mas esses daí não são tão importantes. Aí, galera, agora temos que contar sobre a história do filme, tá? A história do filme. A história do filme no caso, da Spinella. A Spinella era meio que a amiguinha da Rose Quartzo, ou Diamante Rosa, como você preferir. Aí lá elas meio que brincavam no jardim. Só que teve uma hora que ela foi meio que convidada, ou convidado, pelo que eu sei, acho que convidada ou chamada, pra ficar junto com as outras diamantes. Só que ela não podia levar a Spinella. Então a Spinella tinha que ficar lá. Então a Rose Quartzo / Diamante Rosa falou assim pra Spinella: fica nesse mesmo lugar e aí eu já volto. Aí a Spinella ficou naquele mesmo lugar, esperando por 6.000 anos. Sim, galera, 6.000 anos. É muita coisa, galera. Ela ficou lá esperando até que um dia ela percebeu que não sobrou mais nada da Rose Quartzo e só ficou o filho da Rose Quartzo, que no caso é o Steven Universe. Eu achei engraçado que o sobrenome dele são Universo. Eu achei isso bem engraçado, o sobrenome ser Universo. Mas tá bom, né? Tá bom. E o desenho original tem 5 temporadas, tá? O desenho original tem 5 temporadas. O Steven Universe Futuro tem uma temporada só, de 20 episódios. E temos o filme, tá? O filme também. Tem esses 3. Galera, eu já assisti. Eu ainda tô, na verdade, assistindo o Futuro. Eu já assisti o completo, o original, o Steven Universe original completo. Eu já assisti o filme e agora eu tô assistindo o Steven Universe Futuro.
Cara, essa você tem noção, é muito profundo esse universo. Capricharam, tá? Capricharam mesmo. Foi incrível Foi incrível cada detalhe que eles colocaram nesse desenho. E sério, é o meu terceiro desenho favorito. Você tem noção, meu terceiro desenho favorito da Cartoon. É muito bom, cara. É muito bom mesmo. É muito bom, eu adoro. Tantas canções também, mas é que eu não vou colocar as canções, senão vai dar direitos autorais. Porque eu já acabei, agora há pouco, sabendo direitos autorais. Por causa de Steven Universe, inclusive. Bom, galera, eu já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, tá? Pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal sobre games, séries, desenhos e filmes, tá? E também sobre a Hora dos Gnômios. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô querendo fazer os resumos dos outros desenhos, como eu falei no meu shorts. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau!